É isso aí, pessoal. Vamos aqui, estamos em casa. Tô aqui, ó, com o carregador no suporte, no telefone, no celular, conectado. Por isso que eu vou estar dessa forma falando aqui. Usando a internet da minha irmã. Usando a internet da minha irmã. Já fomos uma tentativa de afronta de um filho do diabo aí, um filho do cão com a coa. Que de alguma forma ele acha que ele tem alguma condição de competir alguma coisa. Como isso fosse uma competição, né? Então, de vez em quando a gente é afrontado pelo mesmo aí. Pelo menos uma tentativa, né? Como eu não dou confiança. Não dou confiança pra bandido, pra vagabundo, não dou. Não dou mesmo. Mas fico aí nessa tentativa. Alguns dele, ó, você vê, eu tô aqui falando e ele tá hackeando meu telefone escondido. Hackeando meu telefone escondido pra tentar descarregar ou causar algum prejuízo. Ele e mais uma galera que faz a mesma coisa. E sabe por causa de que essa frustração? Foi porque eu falei a respeito do rapaz lá, que foi assassinado lá, rapaz que mexia com reciclagem. É, estranho, né? Se você ofender tanto. Mas enfim, vamos lá. É... Quero deixar aqui uma palavra, mas que não tem muito ou tem a ver com esse assunto, que eu já falei ela aqui. Já falei a respeito dela. Aí eu tô tentando segurar para as pessoas verem que mentalmente, fisicamente e emocionalmente extremamente equilibrado naquilo que eu faço, naquilo que eu vejo, até mesmo para esboçar alguma opinião. As pessoas falam muito da imagem da minha bandeira, toda vez é a mesma coisa. Tentam endemoniar a imagem da minha pantera. Você vê que do leão, ele não tenta endemoniar. Não, bicho. É por causa de quê? Porque o próprio Senhor se compara como leão, o leão da tribo de Judá. Só que pantera também é um felino. Porque ela é preta, porque ela é negra. As pessoas começam a ir por filmes. Começam a ir por filmes. Se baseando por filmes. Não, aquilo ali é uma foto de realmente de um animal. Não é uma foto em 3D, em 5D, em 20D, não, não. Foto de um animal real, de verdade, de um animal de verdade. Né, que existiu de verdade. Da minha pantera. Tá? Os outros detalhes não tenho necessidade de contar. Mas enfim, tento endemoniar. E tento ainda de tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção. Mas sabe o que? São gente que às vezes estão até na igreja. Além dos espíritas, algumas pessoas que olham e acham alguma coisa, que eu não estou nem aí para a opinião de gente, nada contra a pessoa. Mas aí religião e seita é problema da pessoa, não estou aqui para discutir isso. Mas o que a crendice da pessoa é problema da pessoa. Mas tem aqueles que estão junto com o povo de Deus que agem dessa forma. E eu sempre cito aquela questão do bezerro que foi levantado no deserto por Arão. Quem estimulou ou quem incentivou o povo a fazer aquela besteira foi os próprios egípcios que estavam dentro, que vieram junto do povo cativo. Que viram aqueles sinais e maravilhas, aquelas coisas incontestáveis que o próprio Senhor, quando se apresentou a Faraó daquela forma estrondosa, para ele ver que era o único Deus que existia, os egípcios vendo aquilo, muitos deles vieram com o povo hebreu, né? E saíram de lá. E foi eles que estimularam, foi a raiz que estimulou a volta da idolatria dentro do povo hebreu. Mas não ficaram também sem castigo. As pessoas veem as coisas, o hebreu, o bezerro era o quê? Um bezerro que representava um sacrifício de remissão e perdão de pecado. Um sacerdote ia lá e sacrificava. Para os egípcios, um tipo de Deus. Para o povo hebreu. Os egípcios, por sua vez,
Não fizeram uma lavagem cerebral, mas fizeram o povo hebreu ver como eles vê. E é algo que eu tiro daí que é extremamente absurdo. Um povo depois que vê tantas coisas que aconteceram após a saída deles, ou antes deles ter saído, a forma que Deus se manifestou para que eles fossem libertos do Egito, eles se permitir ser convencido por egípcio. Hoje, se trouxesse para hoje, diremos que é muito crente assim, dessa forma. Depois de ter vivenciado, porque aquilo que aconteceu no Egito foi experiências. Crente sem experiência, ele não... Me perdoem o gesto, não foi obsceno. Então aquilo que eles viveram foi experiência. E crente sem experiência, ele não tem muita argumentação. Ele pode ter até muita leitura. Mas experiência, ele com Deus, e o povo todo viveu uma experiência grandiosa. Mas mesmo assim se permitiram ser convencido por um povo idólatra que veio junto com eles. Fazer eles ver o que eles vê, o que eles estavam vendo. Tem gente na igreja dessa forma. Está sendo convencido por espírita, por macumbeiro, por Illuminati, por maçonaria. Me perdoe, não estou falando contra a seita, contra as pessoas não, entendeu? É uma visão totalmente distorcida de um Deus. E estão se bandeando para esse lado. Eu, alguma época atrás, tudo bem que você pode me criticar, pode falar o que quiser a meu respeito, mas pelo menos, como Davi e como os outros tantos, eu reconheço o único Deus que existe. E sei que só chegamos até Ele através de Cristo Jesus. E só o que nos convence do erro é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa consciência. E ninguém tira essa consciência de mim. E você? O que tem que lhe convencido? Você tem que se deixado persuadir por tipo de gente que nem essa? Não falando do caráter, porque às vezes não é porque a pessoa segue um tipo de religião que não é a sua, ou um tipo de seita que não é a sua, que a pessoa tem um caráter distorcido. Não. Biblicamente ela está fora. Mas dentro da sociedade, possa ser que ela seja até mais correta que você. Mas eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de vida espiritual, de cristianismo. Pessoas vendo... e outros tanto não, mas vamos seguir essa linha de caráter. De pessoas corretas. Está sendo convencido, filho, a fazer o que eles fazem, a ver como eles vê. E o próprio Deus fez questão de mostrar para eles como ele é. E agora você está sendo induzido, iludido, persuadido a fazer o que eles querem com um Deus que não apresenta nada. Eu não entendi isso. Encorpar? O próprio Deus se apresentou a eles, ao povo egípcio. Porque os hebreus, de alguma forma, mesmo sendo cativo, ainda se ouvia falar, ainda sabia das histórias daquilo que Deus já tinha feito no passado, mesmo antes dele, naquele período de 400 anos, ou de 500 anos, se me falha a memória, ali escravizado. Algumas outras histórias eram contadas. Já dos egípcios também ouvia muitas histórias, mas não se via nada. Se via uma idolatria. Aí o próprio Deus fez questão de se manifestar de uma forma grandiosa de novo, para provar para os hebreus que ele era o único Deus e para mostrar para os egípcios como o único Deus agia. E depois disso você vê hebreus sendo convencidos a idolatrar um Deus que não representa nada, que não fazia nada, porque não teve paciência de esperar Moisés descer do monte.
Tá sendo convencido, filho. Você tá aí nesse oba-oba, depois de Deus já ter se apresentado a você. Tem gente que era traficante e hoje tá cantando, tá louvando, viveu uma experiência terrível e Deus se apresentou a você. Tem gente hoje que é pastor, viveu uma experiência terrível, às vezes até conjugal, e hoje está casado, muito bem casado, com um relacionamento que é invejável por outras pessoas, e porque Deus se apresentou a você. Tem outras pessoas que não eram nada, hoje em dia é diácono, é presbítero, é obreiro, até mesmo evangelista, pessoas que saem em viagens, pessoas que foi tirado de lugares que outros falam assim, rapaz, aquilo dali só uma intervenção divina mesmo, foi intervenção divina, porque não é possível com essa história dele. Deus se apresentou para ele, mostrou para ele como é o Deus age, e hoje ele está sendo persuadido, sendo convencido, sendo iludido por um Deus que não representa nada. E está se deixando se levar para esse grupo. É isso que você quer ouvir? Pregação? Esse que vos fala, Leandro do Trap Repantera. Vai fazer o quê? Vai fazer Photoshop, distorcer, para minha boquinha ficar batendo como fosse outra pessoa falando? Está sendo iludido, filho. Está confundindo o cristianismo com o espiritismo. Você está confundindo as coisas. Aonde que eu confundo? Porque Deus é o único Deus. Quem você está buscando? A Bíblia diz que não existe, não idolatrarás. Oh, não. É idolatrarás? Não, né? Em português, né? Voltou de novo. Não existe outro Deus além de mim. Fala você, estou errando? Deus nunca vai aceitar homossexualismo dentro da igreja. Deus aceita o homossexual na sua escolha de mudança de vida. Porque ele se apresenta ao homossexual e fala, essa vida que tu está levando não dá, mas eu posso resolver ela. Deus se representa o traficante. Ele se apresenta ao traficante a mudança de vida. Ó, eu estou me apresentando você, que essa vida que tu está levando não dá. Ou você muda, já sabe o meu caminho que vai. Deus se apresenta ao empresário, ao espírito, ao macumbeiro, ao maçom, ao Illuminati. Deus se apresenta e mostra o poder de ação dele na vida da pessoa que permite, porque ele é extremamente educado, que eu concordo com o Marco Friceno nessa frase, que ele é extremamente um gentleman. Um gentleman. Em mudança de vida. Ele se apresenta porque uma pessoa tem uma intimidade com ele. Porque como é que tu vai falar de alguém que você não é íntimo? Como é que você vai falar da vida da pessoa que você não teve participação nenhuma? Como é que você vai chegar para a pessoa e falar, olha, eu não tem nada. Qual convívio você tem? Não tem. Eu estou falando aquilo que eu escuto. Não, eu estou falando aquilo que eu vejo porque eu participo. Participei bastante da vida dele, ou participo da vida dele. Não é assim que funciona? Então a mesma coisa, essas experiências que Deus permite, quando ele se apresenta você ter com ele, é justamente para quando você falar com dele, falar com propriedade. Você ter certeza do poder de ação que ele tem. E tem muitos que falam, mesmo ainda não teve vida experiência, mas porque está vendo e está assistindo experiências de outros. Como é que você vai seguir agora com um Deus que não representa nada? Todo mundo falando da minha pantera. O que tem ali? Estou colocando um Deus para mim, um bicho, um animal. Eu gosto, não vê, não olha. Como o leão, outros botam. Ah, não. Aí é problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou que nem os hebreus. Eu conheci o animal, e ele continua sendo animal. Eu tenho um respeito pelo bicho. Mas Deus não é. Eu sei que não. E você? Sai fora disso, rapaz. E se a galerinha que fica aí, que diz que é crente, às vezes até tem um cargo ministerial, junto com eles, tu tá vendo? Sai fora, rapaz. Se você tem a consciência que Deus já se apresentou a você e mostrou o poder de ação dele, sai fora desse povo, rapaz. Não, que isso é melhor, a gente vai fazer um maquinário que mexe com a cabeça, com a mente, muda a pessoa. O que? A pessoa vai ver papagaio, vai continuar, vai voar. Deus só fez homem e mulher. Só fez o ser, ou o ser humano, ou ser humano. Da mesma matéria, não fez nada. Mais nada além disso.
Um animal é animal, cachorro é cachorro, papagaio é papagaio, periquito é periquito. E eu não viro outro ser, a não ser o ser que eu já sou, por ter sido criado por Deus. Esse mesmo Deus que se apresentou a mim e que se apresenta a você. Talvez está se apresentando agora a você através das minhas palavras. Talvez está se apresentando agora a você através de palavras de outras pessoas. Inspirada pelo Espírito de Deus. Sabia disso? Hino? Eu conheci. Rapaz, sai fora disso, rapaz. Sai fora disso. Eu vou pegar um pouquinho mais leve para não parecer pregação. Sai fora disso, rapaz. Tá sendo persuadido por esse tipo de coisa, rapaz. Sendo convencido. É por isso que hoje cresce tanto essa coisa de seita. Hoje tem até igrejas que eu não critico, mas com aspecto até de seitas. Por causa disso aí. Eu não critico por causa de quê? Porque Deus é Deus que ele não precisa de estratégia, mas ele nos ensina a ter estratégias. Nós precisamos, Deus não. Ah, por que não? Porque Deus diz, haja, e aparece, vai aparecer. Haja, faz crescer, cresce. Ele manda e determina e as coisas acontecem. Deus não precisa de estratégia para fazer as coisas. Eu não quero que você fique mais aqui comigo, Satanás. Agora você não é mais Lúcifer, você agora é diabo, maligno. Vaza! Ah, ele não foi convencido, não. Pode pegar no pau. Desceu do céu. Acabou. Ele determinou e quis que daquela forma que fosse, e daquela forma foi. Agora, eu e você não dependemos de estratégia. Porque o nosso adversário ele não dorme. Então, até relevo algum tipo de estratégia que você, inspirado ou não por Deus, pelo Espírito Santo, tem em botar uma coisa, mas não fuja da realidade. Porque daqui a pouco você vai estar sendo convencido por um Deus que não é nada, não representa nada, e esquecendo aquele Deus que se apresentou a você e até te deu ou te iluminou, dizendo assim, com um tipo de estratégia para você trazer mais pessoas, mas não passar do ponto. Cuidado com as coisas que você faz, rapaz. Pensa à frente. Porque aquilo que você faz agora parece uma coisa boa. No futuro pode destruir vidas. Pô, você não tem controle. Eu conheci uma pessoa que ele fez um negócio. Eu falava com ele, um negócio nem muito direito, mas estou colocando como história. Como ilustração, digamos assim, ou como parábola. Veja da forma que você bem entende. Ele fez uma coisa, eu perguntei a ele, vem cá, isso aí é bom? Ele, olha, cara, é bom, tranquilo, tá? Eu falei, é mesmo? Tá. A princípio sim, aí fiquei alguns dias perambulando com a galera e tal. Tinha festa ali, tinha festa aqui, e eu tava ali e tal. Eu perambulava. Aí depois parei perto e falou: e aí, beleza, como é que tá? Tudo na paz. Viu? É assim que eu vejo. Falei, beleza. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho tantos anos. Beleza. Vem cá. E isso aí já tomou uma proporção grande, né? Tomou. E quando você falecer? A princípio agora, você tem um domínio. Você conhece todo mundo, tem um domínio. E quando você falecer? E se você porventura ficar doente, quem assumir a porra é você? Tem a mesma visão que você? Vai manter isso assim, dessa forma, do jeito que você está fazendo? E que você está crendo que vai ficar tranquilo desse jeito? Eu falei, rapaz, eu tô vendo o futuro, eu tô vendo lá na frente. Eu não quero aqui me impor, dizer alguma coisa, quem sou eu? Mas você está colocando como se isso aqui fosse bom. A princípio, assim, no inferno tá cheio de boas ideias. Parece sim, vende-se uma imagem daquilo que parece ser bom. Mas no futuro, o que isso aí vai levar? Porque agora você está tendo controle. Porque você tem esse plano elaborado na sua mente. E você está tendo controle por força, ou controle por marra, ou por medo, não sei, mas você está tendo controle. Mas depois que você faltar, o que vai acontecer? O que vai ser isso aí? E as pessoas que ficarem ou que vierem após você, como é que isso vai ser? Trouxe um embaraço na mente da pessoa, porque a pessoa não estava preparada para esse tipo de coisa. Montou uma estratégia artificial para ele só. Enquanto ele está ali, aquilo está controlado.
Mas depois que ele sair, eu se ele faltar, quem vai controlar aquilo? Rapaz, vendendo uma imagem falsa de um Deus que não faz nada. Tem boca, mas não fala, pé, mas não faz nada. E desprezando o Deus que se apresentou a ele e que fez as obras que ele mesmo presenciou com os próprios olhos. Dizem por aí que afobado come cru, né? Outros já dizem que come depressa demais. Outros já dizem que queimam a língua. Mas às vezes, um ou outro escapa. Você não entendeu, né? Eu vou deixar no ar para você puxar no seu intelecto a interpretação disso. Deus abençoe. Esse que vos fala, Leandro da Fidel e Pantera. Abraço.